Visões do Céu, capítulo 5. A segunda vinda de Jesus. Sinal da vinda de Jesus. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo, o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus filhos. O mundo inteiro verá, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, de 24 a 27. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Jesus retorna em glória. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam um príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmos 50, 3 e 4. Jesus claramente visto sobre a nuvem. A nuvem viva de majestade e glória insuperável aproximou-se ainda mais e pudemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus. Não trazia ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste e coxa estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham a aparência do latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. Seu rosto era tão brilhante como o sol do meio-dia. A alegria do povo de Deus. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. E em torrentes de louvor e ações de graças dos muitos assim ganhos para Deus, refluirá a glória para o grande doador. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória, vem com sua própria glória e com a glória do Pai.
vem com todos os santos anjos. Ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda vinda. A imaculada luz resplandecerá de seu esplendor e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o patriarca Jó: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. Jó 19, 27. Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar de seus fiéis seguidores. Eles viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do esplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo, dizendo: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7 e 9. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que com ele chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Todos os justos verão a Jesus. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor, precedendo aos que tinham sido postos a dormir em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17, 18. Vestes do mais puro branco. Cristo esvaziou-se completamente e assumiu a forma de um servo, e ofereceu sacrifício, tornando-se o sacerdote e, ao mesmo tempo, a vítima. Assim como o sumo sacerdote, depois de realizar seu serviço no Santo dos Santos, vinha para fora ao encontro da congregação, usando sua roupa sacerdotal, Cristo virá nesta segunda vez, agora usando uma roupa gloriosa do mais puro branco, como nenhum tecelão da terra pode fazer. Ele virá em sua própria glória e na glória do seu Pai, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todos os anjos o acompanharão em sua vinda. Jesus ressuscita os santos para a imortalidade. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos, justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram.
Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os redimidos refletem a imagem de seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Primeiro pensamento dos ressurretos. Ao serem eles, os justos, chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. A morte pouco significa. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo para vivificar a quem quer. Acha-se investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele depusera como homem, ele reassumiu e concedeu aos homens. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela como se fora de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. João 8, 51 e 52. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, 4. A voz que bradou da cruz, está consumado, João 19, 30, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Crianças restauradas. Os seus fiéis serão recompensados quando em sua vinda a morte perder o seu aguilhão e a sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então ele restaurará seus servos, os filhos que a morte lhes tomou. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho,
pois eles voltarão da terra do inimigo. E a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias 31, de 15 a 17. Santos mortos guardados como joias preciosas. O doador da vida chamará a sua adquirida possessão, quando da primeira ressurreição e até aquela hora triunfante, quando há de soar a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna, todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do Salvador que neles habitou quando vivos, e por terem sido participantes da natureza divina, são ressurgidos dentre os mortos. Reconheceremos nossos amigos. A ressurreição de Cristo foi o modelo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos, da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal. Ressurgindo em plena saúde e formosura, no entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Então conheceremos assim como também somos conhecidos. 1 Coríntios 13, 12. No rosto glorioso da luz que irradia da face de Cristo, reconheceremos os traços daqueles que amamos. Conheceremos uns aos outros. O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Personalidade preservada em um corpo novo. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, o caráter do homem volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá seu próprio caráter. Deus, em seu devido tempo, despertará os mortos, dando novamente o fôlego de vida e ordenando que os ossos secos vivam. Aparecerá à mesma forma, mas estará isenta de doenças e de todo defeito. Revive apresentando as mesmas características pessoais, de modo que um amigo reconheça o outro. Não há lei de Deus na natureza que revele que Deus restitui as mesmas e idênticas partículas de matéria de que se compunha o corpo antes da morte. Deus dará aos justos falecidos um corpo que lhe apraz. Paulo ilustra este assunto pelo grão de cereal semeado no campo. O grão plantado se decompõe, mas aparece um novo grão. A substância natural da semente que se decompõe jamais é ressuscitada como antes, mas Deus lhe dá um corpo segundo lhe apraz. O corpo humano compor-se-á de um material muito mais requintado, pois é uma nova criação, um novo nascimento. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Intimidade entre Deus e os santos ressuscitados. Cristo declarou a seus ouvintes que se não houvesse ressurreição de mortos, as escrituras em que professavam crer de nenhum proveito seriam. Disse, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Mateus 22, 31 e 32. Deus considera as coisas que não são como se fossem. Vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra, como se ela já estivesse acabada. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morreram, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Deus será o seu Deus e eles serão o seu povo.
Haverá íntima e eterna relação entre Deus e os santos ressuscitados. Essa condição antecipada em seu desígnio contempla como se já existisse. Os mortos vivem para ele. Ressuscitado para a unidade com Cristo. O crente pode morrer como Cristo morreu, mas a vida do Salvador está nele. Sua vida acha-se escondida com Cristo em Deus. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Ele leva avante o grandioso processo pelo qual os crentes se tornam um com ele nesta vida atual, a fim de serem um com ele por toda a eternidade. No último dia, ele os ressuscitará como uma parte de si mesmo. Cristo tornou-se um conosco, a fim de que pudéssemos tornar-nos um com ele em divindade. Despertados para não mais morrer. Anjos ministradores estão ao nosso redor, dando-nos a beber da água da vida para refrigerar nossa alma nos momentos finais da vida. Há um compromisso daquele que é a ressurreição e a vida, no sentido de que os que dormem em Jesus, Cristo levará com ele da sepultura. A trombeta soará, os mortos despertarão para a vida, para não mais morrer. Rompeu-lhes a manhã eterna, pois não haverá noite na cidade de Deus. Toque final da imortalidade. O doador da vida vem para quebrar as cadeias da sepultura. Ele trará para fora os cativos e proclamará: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eis ali a multidão ressuscitada. O último pensamento foi o da morte e suas agonias. Os últimos pensamentos que eles tiveram foram os da sepultura e da tumba. Mas agora eles proclamam: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. As agonias da morte foram as últimas coisas que eles sentiram. Quando acordarem, todo o sofrimento terá passado. Eles ali recebendo o toque final da imortalidade e ascendem para o encontro de seu Senhor nos ares. As portas da cidade de Deus se revolvem sobre seus gonzos, e as nações que observaram a verdade entram nela. Ali se acham as colunas de anjos de cada lado, e os resgatados de Deus entram pelo meio de querubins e serafins. Cristo lhes dá as boas-vindas e põe sua bênção sobre eles. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Que é esse gozo? Ele vê o penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. É para isso que labutamos. Aqui está alguém em cujo favor intercedemos com Deus à noite. Ali está alguém com o qual falamos em seu leito de morte, e ele confiou sua alma desamparada a Jesus. Eis aqui alguém que era um pobre bêbado. Procuramos fazer com que fixasse o olhar naquele que é poderoso para salvar, e lhe dissemos que Cristo podia conceder-lhe a vitória. Ali estão as coroas de glória imortal sobre a cabeça deles, e então os remidos lançam suas coroas resplandecentes aos pés de Jesus. Todos verão a Jesus na mesma ocasião. Em sua primeira epístola aos crentes de Tessalônica, Paulo procurou instruí-los sobre o verdadeiro estado dos mortos. Falou dos que morrem como estando dormindo, em estado de inconsciência. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de que Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Havia cuidadosamente guardado a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, do encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro foram seus amados separados deles.
Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus mortos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Ao ser a epístola de Paulo aberta e lida, grande alegria e consolação foi levada à igreja pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor precedendo aos que tinham morrido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. O reino futuro em miniatura. Moisés, sobre o monte da transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, quando isto que é imortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez sem pecado, para a salvação. Hebreus 9, 28. Pois virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 38. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos trasladados. Sobre a morte de uma sobrinha de Ellen White. Nossas mais acarinhadas esperanças são aqui muitas vezes frustradas. Nossos queridos são-nos arrebatados pela morte. Fechamos-lhes os olhos e vestimos-lhes a mortalha, depondo-os para além de nossa vista. Mas a esperança nos ergue o ânimo. Não nos separamos para sempre, pois haveremos de rever os queridos que dormem em Jesus. Hão de voltar da terra do inimigo. Virá o doador de vida. Milhares de santos anjos o escoltarão em seu caminho. Ele romperá os laços da morte, partirá os grilhões da tumba e os preciosos cativos sairão com saúde e imortal beleza. Ao surgirem os pequenos imortais de seu empoeirado leito, imediatamente seguirão caminho, voando para os braços maternos. Reencontrar-se-ão para nunca mais se separarem. Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Jesus lhes coloca o áureo círculo de luz, a coroa sobre as cabecinhas. Conceda a Deus que a querida mãe de Eva ali esteja, para que suas pequenas asas se dobrem no alegre seio de sua mãe. Familiares e amigos reunidos. Os justos vivos serão transformados no momento num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. À voz de Deus eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo deles se acham rodas vivas, e ao volver o carro para cima, as rodas clamam: Santo, e as asas movendo-se clamam: Santo, e o cortejo de anjos clama: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam: Aleluia!
enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Os ímpios tentam se esconder de Jesus. Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sobre as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando os soldados zombadores coroá-lo rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura, e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão que não opunha resistência, uma imitação de cetro, e diante dele se curvavam em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjulgante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de horror, lembram-se de como, movendo a cabeça em satânica alegria, exclamaram: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Mateus 27, 42 e 43. E agora ergue-se um clamor de agonia mortal, mais alto do que o grito crucifica-o, crucifica-o, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém, reboa o pranto terrível, desesperado. Ele é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam em vão esconder-se. 7 dias viajando para o céu. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Jesus recebe os remidos na Nova Jerusalém. Diante da multidão de resgatados está a Santa Cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais é ouvida a dizer: vosso conflito está terminado. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Cumpre-se então a oração do Salvador por seus discípulos. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, Cristo os apresenta a seu Pai como a aquisição de seu sangue, declarando: eis-me aqui com os filhos que me deste. Guardei aqueles que me deste. Isaías 8, 18. Ó maravilhas do amor que redime! Que alegria naquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar sua imagem, banida a discórdia do pecado, removida sua maldição, e o humano de novo em harmonia com o divino.
Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis para o gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. O gozo do Salvador consiste em ver no reino de glória as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação. E os remidos serão participantes de sua alegria, vendo eles entre os bem-aventurados os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplarem os que ganharam para Cristo e verem que um ganhou a outros e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos intérminos da eternidade. O primeiro Adão se encontra com o segundo. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. O Filho de Deus se acha em pé com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, 12. Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual tanto tempo antes fora exilado. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que era dominante e, em resposta às suas advertências, deparar com a acusação que lhe faziam como causa do pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Sinceramente se arrependeu de seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que já foram seu deleite, as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena, ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Apocalipse 5, 12 e Apocalipse 2, 8. A família de Adão associa-se ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura por todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. Com o Cordeiro sobre o mar de vidro. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente a ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse 5, 2. Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens.
E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão a voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência, e jamais alguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Apocalipse 14, 4. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 15, 3. Estes são os que vieram de grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Apocalipse 14, 5, diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, 15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grande calor, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17.